dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Eu quero render graças ao Senhor por mais essa oportunidade. Aqui hoje amanheceu bem frio, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua vida que tem me seguido, que tem estado comigo. Que nesta manhã de hoje o Espírito Santo esteja na tua casa, na tua vida, conduzindo os teus caminhos. Que a luz do Espírito Santo venha resplandecer em nós. Que nunca nos falte, né, o alimento, a palavra de Deus, mas o alimento também para nós poder, né, estar saciando a nossa fome, porque nós também somos humanos, precisamos comer, né? E que Deus venha estar assim enviando anjos, né, para nos dar o alimento, né? E que não venha faltar no nosso celeiro jamais o pão de cada dia, né? E que nós venhamos permanecer também na presença do Senhor. Que nós venhamos buscar a face de Deus, porque sem Ele nós nada somos. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, autoridade, né? Nos conduzir a fazer a vontade dEle. Pai, que nesta manhã de hoje a Tua graça e a Tua paz venha permanecer em nós. Venha nos restaurar, Senhor, venha nos fortalecer, Pai, venha nos dar sabedoria, Pai, para que nós venhamos fazer tão somente a Tua vontade. E que neste dia de hoje, nesse sábado, seja para a glória do Teu nome, né? Eu quero agradecer a Deus por tudo, por tudo, por tudo. Porque eu costumo dizer, o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? O que seria de nós se não fosse o nosso Deus? Às vezes a gente fica muito triste, né? E fala que não quer mais viver, né? Amaldiçoa o dia que nasceu, como o Jó também fez. Mas isso é do ser humano, e nós somos humanos. Por isso que nós passamos, né? Falamos tanta besteira às vezes. Mas nós temos que agradecer a Deus pelo dom da vida, pela dádiva da vida que Ele nos deu, né? Eu quero encorajar você e a mim também, porque quando eu falo com vocês, eu já estou falando primeiro comigo. A minha garganta hoje não está muito boa, porque como eu falei aqui está muito frio, né? Vem um vento, e aí a gente fica assim com a garganta seca também. Mas eu quero encorajar você e a mim, né? A ser grato todos os dias a Deus. Amados, a gente passa muitas aflições, muita adversidade, mas a palavra do Senhor diz, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, né, porque Ele já venceu por nós, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos meditar aqui hoje no livro de Salmos, né, Salmo 51, eu amo os salmistas, né, e vamos agradecer a Ele por esse dia, né, dia maravilhoso, dia de sábado, ao qual o Senhor vai nos conduzir a cada passo. O Espírito de Deus vai nos guiar a fazer tudo nesse dia de hoje, segundo a vontade de Deus. Hoje eu acordei bem mais tarde, acordei cedo, mas levantei bem mais tarde, porque todos os dias a correria é grande, né? Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, né? Te guarde a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. E diz assim o Salmo 51, Salmo de Davi. Arrependimento e perdão. Aqui Davi está nos aconselhando, e a ele mesmo, né? Que foi o que ele fez, a se arrepender e também a perdoar e pedir perdão se for necessário. Porque muitas vezes a gente precisa perdoar e muitas vezes a gente precisa pedir, né? Perdão. E diz assim, do versículo 1 ao 19. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Então, Davi, que ele começa falando do grande amor de Deus por nós. Eu falo por nós porque eu sei que Deus nos ama, né? E ele começa a pedir a Deus que perdoe ele, limpe ele, né? Das grandes transgressões e dos pecados dele. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, sempre que, quando a gente faz algo errado, que a gente viu que aquilo ali não é certo, aquilo ali nos incomoda. Quando nós vamos fazer alguma coisa, a gente fala, eita, eu não posso fazer isso. Vou fazer aqui uma suposição. Você vai orar por uma pessoa, porque é o que mais o servo de Deus faz, né? É orar pelas pessoas. Aí quando você ergue a tua mão para orar, você fala, eu não posso erguer as minhas mãos. Não é você, isso é o inimigo.
Ai, eu não posso erguer minhas mãos porque pequei. Deus não vai receber essa oração. Quem disse que Deus não vai receber? A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho que o discípulo de Jesus perguntou a ele: Mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Ele disse: não só 7 vezes, 70 vezes 7 por dia. Mas não é porque ele falou que a gente, né, Jesus deu ali que a gente deve fazer o quê? Perdoar sempre. Se nós que somos humanos, pecadores, ele nos aconselha a perdoar sempre os nossos adversários, ou seja, quem nos magoou. Imagine, né, Deus, o nosso Pai Celestial, né? Então Deus, ele não vai se agradar do nosso pecado. Mas não é porque você fez algo, que você se constrangeu com algo, que você viu que você pecou, que você não vai poder orar por uma pessoa. Eu já fiz muito isso. Às vezes eu ficava virada, fazia alguma coisa que eu sabia que não agradava a Deus, e eu falava: não vou mais orar. A primeira coisa que o inimigo coloca na mente do servo de Deus e da serva de Deus é para não orar mais, porque Deus não vai ouvir. Claro que Deus vai ouvir. Deus não está surdo para não ouvir as nossas orações. Ele pode não te responder naquele momento que você quer, mas com certeza Ele vai te ouvir. Os olhos dele estão atentos, tão pouco os ouvidos dele também. Atento a tudo. Nós estamos aqui, ó. O mundo está na palma da mão dele. Nada escapa aos olhos dele. Nada. Então o inimigo da nossa alma, ele vai ficar o tempo todo ali: você não pode fazer isso porque você está pecando. Você não pode fazer isso porque você fez isso de errado. É claro que eu e você temos que nos consertar todos os dias perante o Senhor. E não repetir o nosso erro. E muitas vezes a gente repete. Vamos combinar, né? A gente não pode ter hipocrisia, porque a hipocrisia não agrada ao Senhor. Então, se nós fazemos aquilo que não agradou ao Senhor e que está nos incomodando, nos deixando inquietos, e não fazendo com que nós conseguimos deixar a palavra do Senhor, orar por alguém, chega diante do altar de Deus, fala: olha, Senhor, pequei, eu fiz assim, pequei contra o Senhor, porque eu sou tua serva, mas me ajude, limpa-me. Olha o que Davi está falando aqui: limpa-me dos meus pecados. Faz isso aqui que Davi está fazendo, e pode ter certeza que você está liberado por Deus. E você vai perseverar, vai continuar e não vai voltar atrás do erro, cometer nem aquele, nem o mesmo. Vamos procurar a não cometer mais nem aquele erro que a gente cometeu antes e nem tão pouco continuar. Amados, é muito fácil falar, né? Difícil é fazer, mas nós podemos conseguir. Juntamente com o nosso Jesus, com o nosso Deus e com o Espírito de Deus nos guiando, nós podemos mudar. Nós podemos, irmãos. Irmãos, é quase 18 anos de luta. Aqui, só aqui. 18 anos. E se fosse pela minha própria força, pela minha vontade, eu não estaria mais de pé. Mas nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus do extraordinário, a um Deus que está ali pronto a nos levantar de novo, a um Deus que está ali pronto a te fortalecer. Como que nós podemos ficar longe desse Deus? Às vezes a gente se entristece, fala: ai, não quero mais saber desse Deus, porque Ele não tem olhado para mim. Ei, se não fosse Ele, nós já teríamos sido tragados pelos nossos adversários. Sabe por quê? Porque o nosso adversário, que é Satanás, ele sabe que nós não vamos deixar o nosso Jesus. Então, se nós nos afastarmos um pouco, ele vai fazer o quê? Nos tragar. Mas tem um todo-poderoso que está acima de todas as coisas, que coloca, blinda, ele nos blinda e blinda todos aqueles que é nosso. Eu estava hoje de manhã ali observando e agradecendo a Deus, falando: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem guardado. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, o Senhor tem guardado os meus de longe e de perto. Senhor, eu quero te louvar nesta manhã de hoje, porque o Senhor é maravilhoso. Olha o que o Senhor tem feito. Ei, muitas vezes nós achamos que a vida boa é quando nós estamos com muito dinheiro na carteira, no banco, quando nós estamos com um carrão, com a casa. É bom, claro que é. Mas isso, ouro e prata, não nos traz felicidade. Ouro e prata não nos traz galardão. Não, não traz não. Em meio eu esteja passando por muita coisa, mas eu quero dizer para você nesta manhã, e é verídico. Hoje eu falei: Senhor, obrigado.
Obrigado, meu Deus, por tudo. Porque, amados irmãos, tem muita gente que está cheia da grana, mas não tem um pingo de paz. Sabe? Não tem paz de espírito. Não sabe o que fazer da vida com tanto dinheiro nas mãos. E nós não temos muito. Não temos. Às vezes tem gente que nem tem um centavo hoje. Mas olha a tua vida, olha o que Deus tem feito, olha os livramentos. Eu não estou dizendo para você que você não pode sonhar. Eu não estou dizendo para você que você não pode pedir. Pode, e Ele pode te dar, né? Mas nós temos que ser gratos pela liberdade, pela paz de espírito. Porque eu tenho tido paz. Eu tenho tido paz. E só não tenho mais paz porque me preocupo demais com a minha família. Amém? Vamos continuar.